Mas um ponto que é muito importante para você como profissional é aprenda inglês, tá? Aprenda inglês. Isso em 2025 ainda é um diferencial, tá? Ainda é um diferencial e por mais que você ache que não precisa porque tem inteligência artificial, precisa porque você tem que se comunicar com as pessoas e precisa porque quando você vai para as grandes operações, multinacionais principalmente, tem empresas nacionais de grande porte que não precisam do inglês, isso existe, mas você deixa de absorver conhecimento, tá? Então é importante você ter isso em mente. Mas as grandes multinacionais, quando você vai para uma posição mais sênior, você vai ter contato com pessoas de outros países, tá? Não tem como, tá? Então você precisa ter o inglês, mas não é o foco aqui. E o que ele está falando aqui, ó? Os blocos de construção do framework são contexto, insumos. Ele voltou aqui? Deixa eu ver. Isso, exato. Ó, the framework building blocks. Então ele voltou aqui, ó. Cadê? Eu achei que ele tinha contexto, inputs, né? Que são, ó, tá vendo ó, como a tradução ela bagunça, tá? Insumos ali são inputs, são entradas. Agora resolveu aqui a dúvida que eu tava na cabeça. É exatamente isso, são entradas ali. Então não são insumos ali utilizados na manufatura. Então, insumos, estrutura e processos, e resultados e desempenhos. Situado no nível tático, esse framework integra planos estratégicos de negócios e corporativos de longo prazo com operações de curto prazo. Perfeito? Então, é o que o processo de SNOP faz, que é integrar longo prazo com curto prazo. Tá? É isso que o processo de SNOP faz. E vou me aprofundar aqui, com certeza, depois, em outras aulas. Então, por meio desse estudo, constataram, o autor aqui, o Tomé, esse et al. Aqui eu queria saber o que é, tô curioso, mas deve ser e outros, alguma coisa assim. Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. É o mesmo et al. Aqui, não sei o que é, tá? Vou descobrir. Constataram que o processo de SNOP varia de acordo com o contexto da indústria e as estratégias de produção da empresa, perfeito, exigindo como insumos os diferentes planos e as principais restrições operacionais e financeiras. Faz sentido, né? Faz muito sentido. Porque, por exemplo, antecipação de estoque depende de caixa, depende de estratégia financeira. Se é uma empresa que opera mais alavancada financeiramente, porque consegue ter. O custo do dinheiro é menor para aquele tipo de empresa, ela consegue crescer mais rápido, formar estoque, enfim, antecipar. Mas se é uma empresa que tem um custo do dinheiro muito alto, e o dinheiro custa, tá? Coloca isso em mente, a taxa de juros é o custo do dinheiro, e aí você tem um tipo de operação diferente. Se o custo do dinheiro é baixo, olha que loucura o que eu vou falar aqui, tá? Olha que loucura, fica até maior aqui. Mas se o custo do dinheiro é baixo, você consegue operar com um estoque maior, isso interfere no processo de SNOP, e o seu risco de ruptura é menor, ok? Mas, no contexto do Brasil, com custo do dinheiro altíssimo, taxa de juros aí 15% ao ano, 14, 15% ao ano, você não tem como fazer isso. Agora, se você vai para uma operação, vou dar o exemplo que estava até antes da última crise, né? Taxa de juros negativa. Tem países, alguns países tinham taxa de juros negativa. O que é taxa de juros negativa? O seu dinheiro não rende parado. Tá? Aí você tem que colocar em operação. Aí faz muito sentido você ter estoque, ter estrutura, ter muito mais robustez na sua operação, porque a rentabilidade que a sua operação gera é muito maior do que a rentabilidade de uma renda fixa ou do dinheiro parado. Tá? Então isso interfere diretamente no processo de SNOP também, e é isso que o autor está falando aqui. Ok? Aqui, os inputs, né? Os insumos que ele fala aqui vêm de várias áreas funcionais, como vendas, marketing, operações, suprimentos, logística e produção, então está integrando todas as áreas aqui, bem interessante, que é um artigo que já está olhando com essa profundidade. Estou curioso para ver aqui mais coisas desse artigo. E os autores também enfatizam a importância de reuniões regulares com a participação de uma equipe com autonomia, encontros específicos que contemplem a alta gestão. Aqui concordo, mas tem uma crítica ao modelo, uma crítica muito grande. Eu vou fazer essa crítica no final aqui da, da live aqui de hoje, do estudo de hoje, já volto nisso. Vou colocar aqui uma interrogação para eu lembrar de fazer essa crítica, ok? Porque isso aqui, vou falar um ponto que muda a sua forma de olhar
para o processo de SNOP e para a entrega de resultados. E esse estudo reforça que o SNOP pode gerar diversos resultados, como integração de planos, melhoria nas projeções, equilíbrio entre oferta e demanda, redução de estoques e aumento nos resultados. Aqui o único resultado palpável que ele trouxe foi esse aqui, ó, redução de estoques, tá? Se você quer sustentar uma implementação de processo de SNOP falando, vamos melhorar a integração de planos, vamos ter uma melhoria nas projeções, um equilíbrio entre oferta e demanda, um aumento nos resultados, tudo coisa genérica, tá? Não adianta você suportar a implementação de um processo de SNOP com base em algo genérico. Não dá, tá? Não dá. Traga resultados palpáveis e tenha endossos para esses resultados. O que é um endosso? Vou dar um exemplo. Se você senta junto com o diretor financeiro, fala para ele como que está o nosso caixa, o que está acontecendo? E se a gente reduzir o estoque em 32%, o que acontece com o caixa? O olho dele vai regalar, assim, ele vai falar, nossa, 32%, como que você vai fazer isso? Não, me fala, o que acontece? Acontece isso, isso, isso. E se a gente reduzir 24%, acontece isso, isso, isso. E 18%, acontece isso, isso, isso. Então você consegue explicar o impacto no caixa e o resultado que a gente consegue na nossa reunião de SNOP? Aí você tem alguém endossando um resultado. Olha a diferença, tá? Aí é o diretor financeiro que vai falar disso, que vai falar, se a gente reduzir o estoque da forma que está prevista aqui no processo de SNOP, o nosso fluxo de caixa vai acontecer isso, isso e isso, e o resultado da empresa vai para esse outro patamar, ok? Então, aqui o framework, peraí, eu sempre esqueço de marcar aqui, pegar o final, o framework destaca que a SNOP atua como uma ponte entre o planejamento estratégico e o plano de negócio com as operações. Ótimo, já sabemos disso, vou falar sobre isso com mais detalhes nas próximas, mas agora, como prometido, deixa eu falar sobre essas reuniões de alinhamento, tá? Que é importante você ter em mente. Primeiro, as reuniões de SNOP, de todo o ciclo de SNOP, elas devem existir, tá? Então, coloca isso nessa caixinha aqui. Você tem que ter um alinhamento de portfólio de produto, você tem que ter um alinhamento de demanda, você tem que ter um alinhamento para você fazer planejamento de recursos, e aí tanto os recursos internos quanto os externos, tanto os recursos de manufatura ali, recursos humanos, máquinas, equipamentos, ferramentas, quanto os recursos externos, que são os principais insumos, materiais, que têm dependência dos fornecedores. Então, esses alinhamentos eles precisam existir, e depois você tem a pré-SNOP que você faz algumas verificações, e a reunião final de SNOP para fazer outras coisas. Então, esse fluxo, ele deve existir, por mais que você tenha uma empresa ágil, tá? Que tome essas decisões aí mais rapidamente, os rituais, eles são importantes, tá? Então, encare esses alinhamentos aí também como rituais. Mas, vou dar um exemplo. Se você tem uma meta, um resultado que você precisa entregar, por exemplo, redução de estoques, você precisa ter um alinhamento quinzenal para redução de estoques e um líder dessa meta, ok? E este líder vai conduzir ali o alinhamento e as outras áreas vão participar desse alinhamento, ok? Aí entra compras, entra todo mundo que está envolvido em estoques de alguma forma. E, tá? Se você quer ir para outro nível e de fato entregar resultado, todo estímulo financeiro, tá? Bônus, todo estímulo financeiro, PPR, qualquer coisa, precisa estar conectado com essa meta que está sendo quinzenalmente discutida, tá?